Até então, não se conhecia muito bem o átomo em si. A estrutura em si de Rutherford ela tinha problemas para justificar a estabilidade do elétron, como nós vimos aqui. Ou seja, o elétron, ao girar, ele perderia energia e cairia no núcleo, como está mostrando aqui o esquema. Então, esse problema ele vinha da mecânica clássica, que diz que qualquer partícula em movimento acelerado, ele perde energia, o átomo em si não tinha estabilidade. Então, essa falha, vamos dizer assim, no modelo de Rutherford, coube a Niels Bohr, em 1913, explicar, dar um novo modelo, sugerir um novo modelo para que esse átomo em si, esse elétron, tivesse estabilidade. Ele fez por imposição através de 3 postulados. Onde? O primeiro postulado, ele dizia que só são permitidos apenas algumas órbitas para o elétron do átomo de hidrogênio, desde que essas órbitas já sejam múltipla inteira da constante de Planck, como nós vemos aqui. Ou seja, o momento angular desse elétron seria quantizado. Nesse sentido, o elétron em si não poderia estar em qualquer região, em qualquer posição da eletrosfera. O segundo postulado, os elétrons descrevem órbitas circulares e estacionárias ao redor do núcleo, sem emitirem nem absorver energia. Ou seja, os elétrons, ao girarem em torno do átomo nessas órbitas circulares e que ele chama de estacionária, eles não emitem e nem absorvem energia. Por isso que eles não colapsam no núcleo. E um terceiro postulado ao absorver energia, os elétrons saltam de um nível mais afastado do núcleo para outro. Ao voltarem, eles emitem essa radiação recebida em forma de luz visível. Nós vemos aqui no esquema o elétron girando, ele recebe o fóton com energia suficiente para retirá-lo do nível em que ele está para um nível posterior. Quando ele retorna, ele emite essa energia absorvida na forma de luz. Bom, então nós vamos ver agora como Bohr propôs para calcular o raio do átomo de hidrogênio. Bom, nós vemos aqui no esquema onde eu tenho um núcleo positivo, afinal de contas, prótons, há um próton, girando nessa órbita circular, eu tenho o elétron. Então, para que haja o equilíbrio entre próton e elétron no átomo, é preciso que haja um equilíbrio de forças. Que forças? A força elétrica e a força centrípeta. Ou seja, para que o elétron ele não caia no núcleo ou não saia do núcleo, não seja expulso desse núcleo devido à sua trajetória circular, há um equilíbrio de forças entre a força elétrica e a força centrípeta, onde o núcleo positivo atrai o elétron negativo girando. Ou seja, há um equilíbrio entre as forças elétricas e força centrípeta. Bom, se a gente recorrer à física, a física não vai nos dizer que a força elétrica é resultado do produto das cargas, a carga do próton e a carga do elétron, sobre a distância entre eles ao quadrado. A força centrípeta é o produto da massa vezes a velocidade ao quadrado sobre R. Bom, como as forças estão em equilíbrios, nós vamos então igualar essas duas equações. Antes, nós vamos dar uma melhorada à equação da força elétrica para que traduza o modelo químico. Então eu tenho K é uma constante, Z mais e Z menos é a carga do próton e a carga do elétron, ou seja, 1. A carga vezes a carga elementar do próton e a carga elementar do elétron sobre a distância ao quadrado. Como Z1 e Z2 é 1, 1 vezes 1 é 1. E vezes E é o quadrado. E R ao quadrado se mantém. Essa equação ela facilita o entendimento para o modelo químico, para o modelo de interação, de atração entre prótons e elétrons, ou seja, a atração elétrica que há entre o próton positivo no núcleo e o elétron na eletrosfera. Bom,
Se nós igualarmos as equações, ou seja, força elétrica igual a força centrípeta, e darmos uma organizada na equação, cortarmos aqui R2 com R, vai ficar um Rzinho que vai aparecer aqui. Ou seja, a constante é igual à carga elementar do elétron ao quadrado sobre R igual a massa do elétron vezes a velocidade do elétron ao quadrado. Bom, agora a grande sacada do Bohr, né? Ele impõe que o momento angular da partícula ele é quantizado, ou seja, o que é o momento angular? O momento angular é o produto da massa do elétron vezes a velocidade do elétron sobre o r. Isso aqui é o raio da órbita de Bohr, daqui a pouco nós vamos chamar. Ou seja, o produto da massa do elétron vezes a velocidade vezes o raio é o que a gente chama de momento angular da partícula, momento angular do elétron. Então, Bohr impõe que esse momento angular tem que ser um múltiplo inteiro da constante de Planck cortada, que é isso aqui. Ó. O momento angular é igual a n, que é um número inteiro, vezes a constante de Planck. Bom, se nós substituirmos o L, n vezes h, que é a constante de Planck, substituímos na equação do momento angular, eu tenho agora n vezes a constante de Planck igual a massa do elétron vezes a velocidade vezes o raio. Bom, isolando o V na equação, nós temos que V é igual ao produto N vezes H sobre a massa do elétron vezes o raio. E observe que agora nós já temos a parte quântica, vamos dizer assim, que é quando ele introduz a constante de Planck. N é um número inteiro, mas a constante de Planck é uma constante da natureza proposta por Planck. Bom, então nós isolamos o V e iremos substituir nessa equação, ou seja, esse Vzinho aqui nós vamos substituir nesse V, ok? Que é o que vamos fazer agora. Olha, então eu tenho K vezes E ao quadrado sobre R é igual a massa do elétron, elevando tudo ao quadrado essa equação. Elevou-se ao quadrado e encontramos aqui, ó, N ao quadrado, H ao quadrado, sobre a massa do elétron ao quadrado, vezes R ao quadrado. Se nós aí darmos uma ajustada na equação, botando M com M, nós vamos encontrar a equação. R, isolando o R agora de raio, é igual a constante de Planck sobre a constante de permissividade no vácuo, que depende do meio em que isso está acontecendo, a carga elementar do elétron, a massa do elétron vezes n ao quadrado, onde esse n é um número quântico. Bom, se nós aí substituirmos todos os valores constantes na equação, e observe que todas essas constantes elas são da natureza. Então eu tenho que R do raio da órbita de Bohr é igual ao raio de Bohr vezes n ao quadrado. O que Bohr diz nessa equação? Ou seja, só é permitido para o elétron estar em determinadas órbitas, ele não pode estar em qualquer lugar, porque a partir de agora, e ele postula, através daqueles três postulados em que o elétron ele só pode se encontrar em distâncias específicas do núcleo. E à medida que se vai se afastando do núcleo, essas órbitas elas vão ficando cada vez maiores, menores, aliás. Bom, então esse valor corresponde esse A0, corresponde a 0,529 angstrom, que é o valor constante, vezes n ao quadrado, onde n é um número inteiro da órbita de Bohr. Bom, então a gente pode predizer que a primeira órbita de Bohr é igual a n, que é o nível 1, ao quadrado vezes a constante, 0,529 angstrom. A segunda órbita de Bohr é 2 ao quadrado vezes a constante. R3 é 3 ao quadrado, R4
4 ao quadrado. E observa-se que à medida que vai se avançando em relação ao núcleo, ela vai aqui quadruplica, né? Ou seja, 4 vezes o raio de Bohr, aqui 9 vezes o raio de Bohr e aqui 16 vezes, né, o raio de Bohr. Bom, as energias, né? Então, após Bohr determinar as órbitas, os raios do átomo de hidrogênio, né, é possível se determinar as energias, porque as energias também são quantizadas. Então, nós sabemos aqui pela física que a energia total em um sistema é a soma da energia cinética mais a energia potencial, onde a energia cinética é um meio da massa do elétron vezes a velocidade ao quadrado, onde a energia potencial seria igual à energia da força elétrica negativa, porque isso tende ao infinito, onde K é a constante, E ao quadrado é a carga elementar do elétron sobre o raio. Essa equação aqui nós vamos usar daqui a pouquinho, igualando a força elétrica e a força centrípeta. Bom, aqui eu tenho, se nós observarmos aí, que a energia potencial, substituindo aqui na equação, a energia cinética e a energia potencial, nós iremos encontrar. Ou seja, se eu trocar EV ao quadrado por K E2 ao quadrado, nós vamos encontrar isso aqui. 1 meio, ou seja, 1 meio de mv ao quadrado eu troquei por K E ao quadrado sobre R. Isso é o que vale a fazer 1 meio menos 1. 1 meio menos 1 fica menos 1 meio de K E ao quadrado R. Então aqui eu tenho a energia total do sistema, a energia total desse elétron. Nós podemos organizar a equação energia total menos 1 meio de K sobre E A0N2. E esse A0 veio de onde? Do raio de Bohr. O raio de Bohr era igual a A0 vezes N. Então eu substituí o raio da órbita de Bohr por A0 vezes N ao quadrado. Bom, então a energia total desse elétron nessa órbita, ela é quantizada também. Ou seja, é igual a uma constante vezes 1 sobre N, onde N é o nível de energia. Esse que é uma constante, a constante de Rydberg, 2,18 vezes 10 a menos 18 joules por átomo, ok? Então, a partir de então, Bohr postula que as energias encontradas para esses elétrons nessas órbitas, elas também são quantizadas. Bom, então qual a diferença de energia existente em uma órbita e outra quando o elétron em si recebe energia e salta? A partir de então nós vamos chamar de salto quântico. Bom, então essa diferença de energia é igual a E2 menos E1, ou seja, a energia no nível 2 menos a energia no nível 1, igual a constante de Rydberg, 2,18 vezes 10 a menos 18 joules, vezes 1 sobre N2 ao quadrado menos a energia do nível 2. Então, se nós colocarmos em evidência os valores aí, as incógnitas aí conhecidas, iguais, nós vamos chegar à equação. A diferença de energia do nível 1 para o nível 2, ou seja, um nível final menos um nível inicial, é igual a constante de Rydberg vezes 1 sobre N1 inicial ao quadrado menos 1 sobre N2 ao quadrado. Observa-se no esquema que as raias espectrais elas são frutos do salto quântico e o retorno desse elétron para sua órbita originária. Por quê? A natureza ela sempre busca as condições de menor energia. E isso não é diferente nos átomos em si. O elétron em si, quando recebe a energia, ele é forçado a ir para uma órbita posterior ao núcleo, mais distante do núcleo, mais afastada. Quando essa radiação cessa, ela retorna para o seu nível de mais baixa energia, que é o estado fundamental, e ela emite a mesma quantidade de energia recebida, que é o fóton,
para o ambiente em forma de luz visível. Se estiver na região do visível do espectro, ou seja, se esse fóton tiver comprimento de onda na faixa de 400 a 700 nanômetros, nós veremos uma cor característica com uma determinada frequência ou comprimento de onda. Bom, então aqui eu tenho um exemplo para que a gente possa aplicar as energias calculadas para essas órbitas de Bohr, que é quantizada. Qual a diferença entre dois níveis de energia do átomo de sódio, sabendo-se que a luz emitida tem comprimento de onda de 589 nanômetros? Bom, então ele quer saber qual é a diferença de energia, né, qual é o HE, né? Ou seja, o elétron em si recebe a energia do fóton, muda de nível. Quando ele retorna para o seu nível no estado fundamental, ou seja, no estado de menor energia, ele emite uma radiação com um comprimento de onda de 589 nanômetros. Então, essa região, esse comprimento de onda, ele se encontra na região do visível do espectro, porque a região do visível tem uma faixa de comprimento de ondas de 400 a 700 nanômetros. Bom, então ele quer que a gente encontre aí qual é a diferença de energia entre o nível 1 e um nível 2 que tenham radiação de 500, cuja diferença tem um comprimento de onda de um fóton, né, de 589 nanômetros. Nós temos aqui que o comprimento de onda é 589 nanômetros, convertendo para metro para que a gente possa utilizar a equação, porque a equação tem a velocidade da luz e a velocidade da luz é dada em metro por segundo, então a gente tem que converter nanômetro para metros. Então, fazendo isso, nós temos 5,89 vezes 10 a sétima metros. A velocidade da luz, 10 a 8 metros por segundo. E a constante de Planck, 6,6 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. Bom, como ele quer a diferença, ou seja, a constante de Planck vezes a frequência é igual à diferença da energia. A constante de Planck também é igual a HC sobre lambda, né? Se a gente trocar o F pela equação fundamental que reúne as características da onda eletromagnética, que é a velocidade da luz, comprimento de onda. Resulta em HC sobre comprimento de onda, que é igual à diferença de energia entre um nível e outro do átomo de Bohr, que é igual à energia final menos a energia inicial. Então, se a gente substituir os valores, a diferença de energia é igual a constante de Planck, 6,6 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, vezes a velocidade da luz, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, sobre o comprimento de onda. O comprimento de onda dado em metros, foi dado em nanômetros, mas nós convertemos para metros. 5,89 vezes 10 a menos 7 metros. Se nós aí, então, cancelarmos as unidades, segundo com segundo, metros com metros, resulta que joules, que é a unidade de energia no sistema internacional. Então, fazendo os cálculos, a diferença de um nível, desse nível de energia, do salto quântico do elétron, quando retorna para o seu menos energético e elimina um fóton de 589 nanômetros, essa radiação tem uma energia de 3,38 vezes 10 a menos 19 joules. Ou seja, quando ocorreu o salto quântico e o retorno do elétron para o seu nível de mais baixa energia, eliminou um fóton que tem comprimento de onda de 589 nanômetros. Esse fóton tem uma energia total de 3,38 vezes 10 a menos 19 joules. Ok, pessoal? Então vamos seguindo. Bom, um exemplo 2 é dito: calcule o comprimento de onda em nanômetros, ou seja, se não estiver em nanômetro ao fim, terá que ser convertido de metro para nanômetro, de um fóton emitido por um átomo de hidrogênio, quando seu elétron cai do estado N5 para o N2. Ou seja, esse elétron absorveu energia, mudou do nível, saltou do nível 3 para o nível 5, isso nós chamamos também de transição eletrônica, ou seja, ocorreu uma transição eletrônica do nível 3 para o nível 5, cessando essa radiação, cessando essa energia, ele retorna para o seu nível de menor energia, que é o nível 3, e emite esse fóton
de luz recebido em forma de luz, aí, em forma de luz visível, em forma de... uma representaçãozinha, imagina aqui que eu tenho um núcleo e aqui eu tenho os níveis de energia. Esse elétron, ele está no nível 3, ou seja, ele está aqui, recebeu um fóton de energia. Essa energia é exatamente igual à diferença de energia entre o nível 3 e o nível 5, e ele saltou para o nível 3, para o nível 5, e ele está aqui. Só que esse nível, ele não é o que ele estaria. O nível de menor energia no estado fundamental é o nível 3. Então ele vai retornar para o seu nível de origem e emitir esse mesmo fóton com a mesma quantidade de energia recebida para o ambiente. Né? Se esse fóton estiver com frequência ou comprimento de onda entre 400 e 600 nanômetros, a gente consegue ver. Ok? Então, essa transição eletrônica é uma transição eletrônica de emissão, ou seja, nós veremos uma raia faltando lá no espectro visível. Né? Bom, então, substituindo os valores, ou seja, a energia de um fóton é igual à diferença de energia entre esses níveis, ou entre o nível 3 e o nível 5, 1 sobre n inicial ao quadrado menos 1 sobre n final ao quadrado. Ou seja, quem é o n inicial? O n inicial é o nível em que esse elétron partiu, ou seja, o nível 5. E o nível final é o nível de chegada, no caso aí o nível 3. Substituindo os valores, eu tenho a energia do fóton é igual a 2,18 vezes 10 a menos 18 joules, que é o valor da constante, vezes 1 sobre 25, que já é 5 ao quadrado, né? Substituindo aqui 5 ao quadrado, 25, menos 1 sobre 3 ao quadrado, que resulta 9. Fazendo os cálculos, então, a energia do fóton é igual a menos 1,55 vezes 10 a menos 19 joules. Essa é a energia resultante desse fóton de emissão, ou seja, essa energia ela foi emitida e possui uma energia de 1,55 vezes 10 a menos 19 joules. Bom, ainda não terminamos. Aqui nós só calculamos a diferença de energia entre o nível 5 e o nível 3, ou seja, um salto de emissão. Né? Toda vez que o átomo emite, a energia é negativa. Toda vez que esse elétron ele absorve e salta para um nível posterior a ele absorve e é um valor positivo da energia. Ou seja, esse valor negativo ele diz que essa energia reduziu. Quando ele saltou do nível 5 para o nível 3, ele eliminou essa quantidade de energia aqui. Bom, então, nós sabemos que a equação de Planck, a energia desse fóton, é o produto da constante de Planck vezes a velocidade da luz sobre o comprimento de onda. Essa diferença de energia que nós encontramos aqui é esse valor. Trocando os valores aí, isolando lambda, nós teremos a equação H vezes a velocidade da luz sobre a diferença de energia, ou seja, o ΔE do nível 5 para o nível 3. Trocando aí os valores, H é a constante de Planck, 6,6 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. C é a velocidade da luz, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, sobre a diferença de energia do nível 5 para o nível 2, 1,55 vezes 10 a menos 19 joules. Cortando aí as unidades iguais, então eu tenho metros e segundo com segundo, e resulta então em joules com joules, vai sobrar aqui metros, que é a unidade de comprimento de onda. Ou seja, fazendo os cálculos, 1.280 nanômetros. Aqui já convertido para nanômetros. Então, é uma radiação em que não se encontra na região do visível. Então, nós não veríamos ela. Nós não veríamos essa cor. Ela estaria no infravermelho. Bom, pessoal, vamos fazer mais um, para que a gente possa aplicar aí e calcular as energias e os raios do átomo de Bohr, do átomo de hidrogênio. Então, ele diz, calcule a energia dos estados 1 e 2 do átomo de hidrogênio em joules por átomo e em quilojoules por mol.
E ele pergunta também qual a diferença de energia entre esses dois estados. Bom, então, aí nós temos três perguntas. Né? Nós iniciaremos calculando as energias do estado N1 e N2, ou seja, da órbita 1 e da órbita 2 para o átomo de hidrogênio. Né? Então, começando aí, nós temos então que a energia do nível 1, ou seja, do nível de energia, é igual a constante 2,18 vezes 10 a menos 18 joules, vezes 1 ao quadrado, né? 1 sobre 1 ao quadrado. Esse valor 1 dividido por 1 é 1, então a energia do primeiro nível é de 2,18 vezes 10 a menos 18 joules. Para o nível 2 é igual a constante vezes 1 sobre 2 ao quadrado. Ou seja, 2 ao quadrado é 4. Então, seria o valor de 2,18 vezes 10 a menos 18 dividido por 4. Esse valor nós encontramos como 5,45 vezes 10 a menos 19 joules. Essa é a energia que o elétron se encontra no nível 2 da energia. E a diferença da energia aí entre E2 e E1? Né? Então, basta só a gente fazer aí os cálculos. Né? A diferença, energia no estado 2, isso aqui em joules por mol já convertido, né? Depois nós vamos fazer, tá? E agora vamos encontrar por mol, né? Ou seja, o valor equivalente ao mol. Né? Bom, então por mol, basta só eu multiplicar, né, pela constante de Avogadro, que nós conhecemos como 6,022 vezes 10 a 23 entidades químicas quaisquer. Nesse caso, seria átomos por mol. Fazendo para o nível 1, né, ou seja, o nível 1 em mols seria o valor que nós encontramos, ou menos 2,18 vezes 10 a 18 joules, vezes a constante de Avogadro, e nós encontraremos isso aqui em quilojoules por mol. Átomo com átomo a gente dá uma cortada, então ficaria joule por mol. Né? Depois nós podemos converter o joule para quilojoule, sabendo que um quilojoule tem 1000 joules. Né? Então nós podemos também, né, ou seja, nós podemos fazer isso aqui. 10 a terceira quilojoules é igual a 1 kJ. Ou seja, pessoal, melhor dizendo, né? 1000 joules é igual a 1 kJ. Então, dividindo aí um pelo outro, 1.312 kJ por mol. O mesmo faremos para a energia 2, multiplicando pela constante de Avogadro e depois dividindo aí por 1000. Né? Então, equivale a 328,1 kJ por mol. Então, a diferença da energia entre esses dois estados, estado E1 e estado E2, é o equivalente a 984 kJ por mol. Aqui eu tenho uma representação do que acontece, como nós já vimos aplicando. Aqui eu tenho o estado fundamental, onde eu tenho os níveis, né? Nível N1, N2, N3, N4, N5 até N infinito. E observe que há uma redução no espaçamento entre os níveis, ou seja, porque as energias elas vão diminuindo em relação a um nível em relação ao outro. Né? Vale lembrar que o elétron, nas órbitas mais próximas do núcleo, tem bem mais energia do que nas órbitas posteriores, do que nas órbitas mais distantes. Ou seja, à medida em que o elétron se afasta do núcleo, ocorre redução de energia. E é plausível porque é muito mais difícil se arrancar um elétron quando ele está mais próximo do núcleo, devido à atração que o núcleo, a força com que o núcleo exerce sobre ele, do que um elétron mais distante. É justamente esses elétrons que participam da formação das ligações. Né? São os elétrons mais externos das últimas camadas, as camadas de valência, onde a energia que esses elétrons possuem é menor, e exercem uma menor força atrativa do núcleo. Por isso que eles são mais fáceis de serem retirados, removidos, ionizados, ou seja, removidos completamente do átomo. Bom, então
quando esse elétron ele recebe um fóton, e não pode ser qualquer fóton de qualquer valor, esse fóton tem que ser exatamente igual à diferença de energia do N1 para o N2, ó, essa diferença de energia. Aí você me pergunta, professor, mas se ele receber um valor menor, 800 nanômetros, ele vai saltar? Não. Ele só salta se ele receber esse fóton com essa mesma quantidade de energia, ou seja, igual à diferença de energia do N1 e o N2. Então ele salta. Então ele saltou para o nível 2. Como ele está no estado excitado, ou seja, um estado de maior energia, quando ele retorna para o seu nível, para a sua camada de menor energia, ele emite esse fóton no mesmo valor que recebeu, só que com valor negativo. Esse valor negativo diz que a energia ela foi eliminada, para o meio, para o universo. Então, no estado fundamental, o estado de menor energia, quando ele retorna, ele emite esse fóton com a mesma quantidade de energia. Se for na região do visível, entre 400 e 700 nanômetros, o comprimento de onda, nós veremos aí com o espectro visível, com uma linha espectral. Lembre-se que as linhas espectrais, elas são características, são as identidades, são as impressões digital dos átomos. Nenhum átomo tem o seu espectro igual ao outro. Então, cada elemento tem o seu espectro de linhas, ou seja, os seus espectros de absorção e emissão característico que o identifica. Então, por exemplo, se tivermos aí um elemento supostamente desconhecido, fizermos ele passar uma radiação, ele emitir radiação, por exemplo, e nós compararmos com os espectros dos átomos existentes, possivelmente nós iremos descobrir que elemento é esse, através do seu espectro. Por hoje, então, é só. Até a próxima.